Sr. Presidente, para pedir a distribuição de um documento, na realidade, a distribuição de uma página de um documento do parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2012, a página 215, onde o Tribunal de Contas denuncia a ocultação por parte do Governo de 1.045 milhões de euros atribuídos a benefícios fiscais atribuídos a SCPS em sede de IRC. Portanto, gostaria que nós iremos na nossa ronda questionar sobre esta questão, mas gostaríamos que o documento fosse distribuído desde já, sinalizando esta questão. Se o fizer chegar à... Presidente, começo por cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. No princípio desta reunião, tive a oportunidade de pedir a distribuição de um documento que já deve estar na posse da Sra. Ministra, que é o parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2012. E na página 215 diz o Tribunal de Contas, e eu enfatizo isto, diz o Tribunal de Contas que, e cito, a Conta Geral do Estado continua sem relevar integralmente a despesa fiscal, com destaque para a omissão de 1.045 milhões de euros em IRC por benefício atribuído a SGPS. Ou seja, o que o Tribunal de Contas diz aqui, numa linguagem simples, compreensível, é que o Governo, nesta Conta Geral do Estado, escondeu 1.045 milhões de euros em benefícios fiscais. Se o Secretário de Estado abana a cabeça, que não, eu estou-lhe a ler o que está aqui no relatório do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pediu explicações ao Governo, o Governo deu explicações, que aliás se encontram na própria página distribuída, no final da página, mas, Sra. Ministra, como sabe, o Tribunal de Contas não acolheu estas explicações, não as considerou como válidas e continua na conta a referir a existência de mais 1.045 milhões de euros em benefícios fiscais que não estão contabilizados aí. E, portanto, Sra. Ministra, o que eu lhe pedi à primeira questão é se podia explicar de uma forma simples, porque o Tribunal de Contas também o diz de uma forma simples, o Governo escondeu 1.045 milhões de euros de benefícios fiscais a grandes empresas, se podia explicar de uma forma simples este facto. O que é que tem a dizer sobre isto? Sr. Presidente, mas a realidade, Sr. Secretário de Estado e Sra. Ministra, é que o Tribunal de Contas diz que o Governo omitiu da Conta Geral do Estado 1.045 milhões de euros e teve o cuidado de incluir um gráfico 18, que os senhores membros do Governo têm à frente, em que considera esses 1.045 milhões de euros somados aos 448 que o Governo nem tinha incluído, no montante que ultrapassa os 1.500 milhões de euros de benefícios fiscais em sede de IRC. E é este número que aparece. Sr. Secretário de Estado, não diga que não com a cabeça, eu tenho a tabela à frente, tive cuidado de a distribuir antecipadamente, está aqui, Sr. Secretário de Estado. É um documento do Tribunal de Contas que apresenta para 2012 mais de 1.500 milhões de euros de benefícios fiscais em sede de IRC. O Sr. Secretário de Estado pode não estar de acordo, mas é o que está aqui no documento distribuído pelo Tribunal de Contas. Teremos a oportunidade de abrir em breve o Sr. Presidente do Tribunal de Contas sobre esta matéria. Não deixaremos de questionar, porque isto é uma matéria de extrema gravidade, isto que aparece denunciado aqui. Mas gostava ainda de manter neste campo, Sra. Ministra, olhando para o quadro 76, que também está nessa folha, verifica-se que de 2011 para 2012 a despesa fiscal diminuiu, globalmente diminuiu. Em todos os impostos diminuiu, menos num, adivinhe-se qual? IRC. De acordo com a tabela 76 do relatório do Tribunal de Contas, o IRC de 2011 para 2012 subiu de 357 milhões de euros para 448, mesmo sem contar aqueles 1.050 milhões que o Governo deixou de fora. E isto é dito pelo Tribunal de Contas. Em todos os impostos, a despesa fiscal diminui, menos num, IRC. Eu gostaria, Sra. Ministra, que pudesse comentar estes dados, não sei se os vai refutar, dizendo que são falsos, se assim for, portanto retiro a pergunta, mas admitindo que os dados do Tribunal de Contas são corretos, como é que justifica aos portugueses que em sede IRS a despesa fiscal tenha vindo a diminuir e em sede IRC aumenta? E esta é a afirmação que aumenta, é verdadeira, mesmo que a Sra. Ministra não queira incluir aqueles 1.045 milhões de euros omitidos. Mesmo sem estes, continua a aumentar. Podia justificar isto, Sra. Ministra? Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, não é o PCP que está a insinuar, eu estou-me a limitar a mostrar um documento do Tribunal de Contas, que tive o cuidado de distribuir aos senhores membros do Governo, aos seus deputados no início, e este documento do Tribunal de Contas diz claramente IRS 2010 para 2011 diminuiu, de 2011 para 2012 diminuiu a despesa fiscal. IRC de 2010 para 2011 aumentou 66 milhões de euros, de 2011 para 2012 aumentou 91 milhões de euros, mesmo excluindo aquilo que o Tribunal de Contas considera que os senhores omitiram. Ao Sr. Secretário de Estado, eu estou-lhe a colocar um documento do Tribunal de Contas à frente e a pedir que o senhor responda a isto. E o Sr. Secretário de Estado quer discutir
discutir outras coisas. Portanto, fica aqui o documento, fica os factos apresentados pelo Tribunal de Contas, que penso que são irrefutáveis, e tornou-se claro das respostas do Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, era capaz, estaria em condições de apresentar uma estimativa da redução da despesa fiscal corrente da reforma do IRC, que foi concluída há pouco tempo e que o Governo pretende implementar já neste ano, 2014, com uma redução da taxa nominal e depois sucessivamente até 2016. Se é possível fornecerem a esta Comissão uma estimativa da diminuição da receita fiscal por via da reforma do IRC, já agora, ano a ano, para 2014, 2015, 2016, 2017, tanto quanto for possível. Presidente, apesar de ser Secretário de Estado, dirijo-me assim diretamente, porque tenho estado a responder, apesar de estarmos sentados a 3 metros de distância, está aqui um problema de comunicação, porque eu pergunto-lhe alhos e o Sr. Secretário de Estado responde bugalhos. E respondeu-me dizendo aquilo que já tinha dito antes, mas a minha pergunta era outra. É se já fizeram as contas, têm valores, estimativas que nos possam fornecer relativamente à evolução da receita em IRC, decorrente da reforma do IRC, que foi implementada, ou que o Governo pretende implementar a partir deste ano. Números terá feito, se não fez as contas, dirá simplesmente não fizemos, temos uma ideia, um feeling, não é? Mas tem números, coloque-os na mesa, diga a esta Comissão quais são. Portanto, a pergunta são números, não me repita novamente o que eu lhe perguntei, o que me disse já anteriormente. Senhor Deputado. Na proposta do Orçamento de Estado constam números para 2014, eu perguntei para 2014, 2015, 16, 17, que é o período de implementação da reforma. Pode-me fornecer esses números, Sr. Secretário? Está complicado obter da parte. Eu vou dar da palavra, ainda que chamará a atenção que não darei tempo, a Sra. Ministra já não terá oportunidade de responder. Portanto, está à sua disposição a usar a palavra. Gastaram o tempo, não podem responder, mas eu faço as perguntas à mesma e guardo-nos em carteira para responder depois. Sra. Ministra, tem sido difícil obter da parte do Governo respostas concretas, mas eu vou continuar a insistir, sou persistente. Já se falou do perdão fiscal, que no valor de 1.277 milhões de euros. Qual o perdão fiscal, ou qual a percentagem deste valor que foi atribuído em sede de IRC? Pedia que tomasse nota, sei que não pode responder agora, mas no futuro. Como é que se distribui este perdão fiscal por volume de negócios das empresas? Qual é o perfil das empresas que usufruíram deste perdão fiscal? As pequenas empresas, as microempresas, as médias empresas, as grandes empresas, qual é a percentagem deste valor? Relativamente à IRS, qual a percentagem de IRS e qual o perfil do contribuinte que teve este perdão fiscal? O perdão fiscal foi relativo a rendimentos de trabalho ou a rendimentos de capital? Por escalões de rendimento, como é que foi feito qual é o valor do perdão fiscal? Eu compreendo que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro não têm esses números todos aí à disposição, mas coloco então uma pergunta final. Estariam disponíveis no início da próxima semana para enviarem a esta Comissão um relatório detalhado com resposta a estas perguntas todas, de forma que nós pudéssemos olhar para estes 277 milhões de euros e desagregá-los e perceber como é que o perdão fiscal foi atribuído e a quem? Já agora só uma notazinha. Há portugueses que cumprem religiosamente as suas obrigações fiscais e outros que não. E para estes últimos há perdões fiscais. Sra. Ministra, segundo notícias vindo a público na passada segunda-feira, a Caixa Geste e a Caixa BI terão aceito uma multa de 150 mil euros cada uma, num processo conduzido pela CMVM, comprometendo-se a não recorrer judicialmente da decisão do regulador, na condição da CMVM não publicar a referida multa e o respectivo processo. Notícias dão conta disto. Segundo essas mesmas notícias, a Caixa Geral de Depósitos terá sido acusada de crimes de manipulação de mercado, violação dolosa do dever de não utilização de informação privilegiada relativa a emitentes e da quebra do dever de defesa do investidor. Pergunto, Sra. Ministra, se confirma estas notícias vindas a público e se confirma o que é que o Governo pretende fazer relativamente a este assunto e se vai permitir que uma decisão desta natureza, se a confirmar, seja escondida e os portugueses não possam saber o que é que se passa, o que é que se passou no Banco Público, que é tutelado, como sabemos, pelo Governo. Muito obrigado, Sr.